Uma das armas que o diabo tem tentado fazer para te parar, sabe qual é? Ferir você. O diabo, ele quer te ferir em alguma área, principalmente dentro da igreja. Ele quer deixar você com esse escudo de proteção. E qual é o escudo de proteção? Ah, eu não sirvo. Por quê? Porque eu fui ferido. Ah, eu não quero servir. Por quê? Porque eu me decepcionei. Ah, eu não quero servir. Por quê? Porque eu me frustrei. É um escudo de proteção que você tem. Mas esse escudo de proteção é o diabo que colocou. Porque ele sabe, irmão, que quando você começa a servir, o céu começa a se manifestar. Ele sabe que quando você começa a servir, Deus começa a agir. Ele sabe que quando você começa a servir, ei, o sobrenatural começa a acontecer. É uma coisa puxando a outra. E eu quero orar por você nessa manhã, você que foi ferido. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Repita comigo, a mais alta posição. Mais uma vez, a mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Coisa maravilhosa esse texto de Filipenses. E eu queria pregar sobre o seguinte tema nessa manhã: amar e servir como Jesus. Tem discípulo de Jesus aqui? Tem? Tem cristão aqui hoje, nessa manhã? Glória a Deus. Então nós precisamos amar e servir como Jesus. E o propósito dessa série de mensagens aqui, hoje e no próximo domingo, é termos essa visão correta de que nós não somos consumidores da fé. Infelizmente, algumas pessoas vêm para a igreja com essa intenção, e de uma forma muito inconsciente, de uma forma muito talvez involuntária, talvez de uma forma despretensiosa, elas acham que estar na igreja é consumir algo. Então elas vêm para consumir um culto, elas vêm para consumir um ambiente, elas vêm para consumir aquilo que está sendo proposto para ela, e muitas vezes ela não entende que ela está vindo para cultuar a um Deus todo-poderoso, cultuar a um Deus que morreu por ela. E muitas vezes essas pessoas, elas vêm para consumir um culto e às vezes reclama da prestação do serviço, né? Hoje o pastor não está legal. Hoje a água estava quente. Hoje não tinha ninguém para atravessar a rua, né? E a gente entra nessa paranoia do diabo, muitas vezes, de que nós precisamos ser servidos. E não é essa a verdade. Nós não somos consumidores da fé. Infelizmente, nós precisamos entender que algumas pessoas, por não conhecerem o Evangelho, por não terem uma experiência com Jesus, elas acham que elas têm que vir para consumir alguma coisa. Quando, na verdade, você não veio aqui para receber, você veio aqui para dar. Você veio aqui para prestar um culto a Deus. Alguém está aqui hoje para prestar um culto a Deus? Então você não veio para receber, você veio para dar, você veio para prestar um culto a Deus. E às vezes o nosso papel é produzir para o reino de Deus ao invés de consumir o reino de Deus. E é melhor do que produzir para o reino, é entender a minha importância para o reino de Deus. Isso é melhor do que você
entender aquilo que você pode produzir e a sua importância. E nesses 2 primeiros domingos do mês de junho, nós vamos falar sobre amar e servir. E o intuito dessa série de mensagens é mostrar qual é o nosso propósito de vida. É o intuito dessa série, aquilo que Deus colocou no meu coração. O nosso propósito de vida é amar a Deus e servir as pessoas. Eu não sei o que você entende de propósito de vida, mas o propósito do céu para você é que você ame a Deus e que você sirva as pessoas. Lembra daquela passagem lá em Lucas, quando os escribas, os doutores da lei, acharam que iam pegar Jesus e perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? Dos 10 mandamentos, dos quais Moisés nos ensinou, qual é o maior mandamento? Jesus, sabendo do que eles estavam perguntando, na verdade eles queriam estar jogando uma banana para Jesus escorregar, só que Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, Jesus falou assim: para você, qual é o maior mandamento? E aí Jesus responde assim: olha, amarás teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso depende de todos os mandamentos e todos os profetas. Então, Jesus estava falando o seguinte: olha, os 2 maiores mandamentos é: amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então os mandamentos que Jesus nos ensinou é amar a Deus e servir as pessoas. Amar a Deus e servir as pessoas. O teu propósito de vida é amar a Deus e servir as pessoas. A sua missão de vida é amar a Deus e servir as pessoas. Não, pastor, eu pensei que a minha missão de vida era ser advogado. Não. Ser advogado, você vai ser advogado para amar a Deus e para servir as pessoas. Não, pastor, eu achei que meu propósito de vida era ser professor. Não. Ser professor para amar a Deus e para servir as pessoas. Ah, pastor, eu pensei que o meu propósito de vida era ser médico. Desde criança eu entendo que o meu propósito de vida é ser médico. Amém. Mas você vai ser médico para amar a Deus e para servir as pessoas. Não confunda a missão de vida com o meio de vida. O meio de vida é o que te sustenta, e a missão de vida é o cumprimento do teu propósito. Nós precisamos entender isso, meu irmão. Meu propósito de vida, o meu meio de vida traz o sustento. E a missão de vida, ela cumpre um propósito de Deus na minha vida. Então a tua missão de vida é amar a Deus e servir as pessoas. Ponto. Depois disso, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou entender qual é o propósito de Deus na minha vida, para que eu cumpra cabalmente aqui na terra o propósito de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Então entenda isso. Fala com a pessoa que está ao seu lado assim: olha, o meio de vida te traz o sustento, e a sua missão de vida te dá cumprimento de propósito. Quantos querem aqui, irmão, cumprir o propósito de Deus? Eu quero cumprir esse propósito de Deus. Esse texto aqui é um texto muito conhecido, onde o apóstolo Paulo, ele está escrevendo à igreja que está lá em Filipe, aos filipenses, e a igreja estava passando por alguns problemas internos em relação ao servir. Eles não estavam entendendo essa questão do serviço. Eles não estavam entendendo essa questão de estar servindo a Deus. Então Paulo vai pegar o principal exemplo de servo para ensiná-los. E Jesus é o nosso maior exemplo de amor e de serviço. E Paulo começa a falar no versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Repita comigo: atitude. Paulo está falando, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A principal atitude de Jesus é colocar o outro na frente do eu. Vou repetir, irmão. A principal atitude de Jesus é colocar o outro na frente do eu. Repita comigo: colocar o outro na frente do eu. Agora, essa palavra atitude, lá no dicionário, significa o seguinte: disposição interior que nos leva a agir,
Atitude é uma ação. Ninguém vai fazer a diferença com blá, blá, blá. Ninguém vai fazer a diferença com blá, 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 irmão. A diferença é feita com atitude. Ninguém vai fazer a diferença com teoria. Ninguém vai fazer a diferença com disse-me disse, conversa fiada. Meu pai me ensinou o seguinte: conversa fiada matou carambola, meu filho. Quem é dessa época que levanta a mão? Está com mais de 50, né, irmão? Ninguém, irmão, ninguém vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque atitude é essa disposição interior. E na igreja de Éfeso existia algo similar aos dias de hoje. O que era similar, pastor? A igreja lá em Filipe com a igreja de hoje. Era algo similar. Muitas pessoas espirituais, porém não serviam a igreja local. Eram muitas pessoas espirituais. Então, entenda uma coisa, querido. Eu não estou falando que você não tem que ser espiritual. Não é isso. Eu não estou diminuindo isso. Eu estou falando que apenas a sua espiritualidade, ela precisa desembocar no serviço. Eu não conheço uma pessoa que é muito espiritual, mas que não serve. Eu não conheço uma pessoa que tem muita comunhão na vertical, e essa comunhão na vertical, ela não desemboca na comunhão horizontal. Eu não acredito numa espiritualidade onde a pessoa é a quarta pessoa da Trindade, ela era doutora em divindade, ela é semideus, mas isso não desemboca em servir. Ela não serve. Eu não acredito nessa espiritualidade, aonde a pessoa é muito espiritual, mas ela não serve ninguém. E quando você vai pedir alguma coisa, você sabe com quem está falando? Eu já li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Eu tenho intimidade com Deus. Inclusive hoje, Deus falou comigo. E aí, vai servir? Não. Vou sentar e vou ouvir a palavra. Irmão, a conta não bate. A conta não fecha de você ter uma intimidade com Deus e você não tem intimidade com teu irmão em servir. Isso não bate, irmão. O certo é, quanto mais espiritual eu sou, mais eu sirvo. A conta é essa: quanto mais espiritual eu sou, mais eu sirvo. Muitas pessoas espiritualizando demais o servir. E Paulo está falando aqui de atitudes iguais de Jesus para servir. Você só irá fazer a diferença na sua vida, irmão, profissional, estudantil, ministerial ou qualquer outra área, com atitude. Atitude. Tudo que eu falar aqui é norteado por atitude. Porque Paulo começa assim: olha, as atitudes de Jesus. Jesus teve atitude. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui entenderem a atitude. Aonde está na Bíblia o versículo aonde Deus mandou Davi enfrentar Golias? Procura na Bíblia aí. A qualquer versículo, eu desafio você a encontrar um versículo bíblico que Deus mandou Davi desafiar Golias. Não tem na Bíblia, irmão. Sabe por quê? Não existe. Davi olhou para a recompensa e tomou uma atitude. O quê? Eu vou encarar. Quando você olha para Isaías capítulo 6, o sujeito aqui é indeterminado. Olha o que está dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha a atitude de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Olha a atitude, é uma atitude. Davi teve atitude, Isaías teve uma atitude. E essa atitude tornou Isaías o profeta messiânico, o maior profeta que profetizou a vinda do Messias, por causa de uma atitude. E nós vamos ver aqui, irmão, quais foram as atitudes que Jesus fez e que se tornou toda a diferença. Tem alguém aqui que é servo de Jesus? Deixa eu ver se você é servo. O que você entende por servir? Então você precisa servir como Jesus e ter as mesmas atitudes que Jesus. E só assim nós seremos a sua imagem, a sua semelhança. E eu queria compartilhar com vocês aqui quais foram as atitudes de Jesus para que ele se tornasse um servo, para que ele se tornasse um modelo, um
padrão a ser seguido como servo. E aí Paulo está escrevendo para aquela igreja, ensinando a tua igreja: olha, vocês querem ser servo? Vocês querem aprender sobre servir? Então eu vou ensinar para vocês. Eu vou pegar aqui o maior modelo de servo, que é o Senhor Jesus. E aí Paulo começa a mostrar para aquela igreja quais eram as características e quais foram as atitudes de Jesus, para que eles pudessem olhar para Jesus como modelo, como padrão, como referência para servir. Então, se você quiser, irmão, olhar para uma referência, para um modelo, para um padrão, para você começar a servir, olha para Jesus. Jesus é o nosso maior padrão, o nosso maior modelo. Melhor ainda, não olha para Jesus, mas olha para as atitudes que Jesus tomou quando serviu. Qual foi a primeira atitude, pastor, que Jesus tomou e que Jesus nos ensina para servir? A primeira coisa que eu queria que você anotasse aí: Jesus, ele não era apegado à posição. Fala com a pessoa que está falando assim: olha, servir não tem nada a ver com posição. Se o negócio apertar, se tiver alguma turbulência, fica tranquilo. Máscaras cairão, você coloca primeiro em você, depois na pessoa que está do teu lado. Versículo 6 diz assim, irmão, que embora sendo Deus, irmão, eu amo isso aqui. Olha o que Paulo está falando. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo em que devia apegar-se. Irmão, Jesus não era apegado à sua posição. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus era Deus. Jesus era o Senhor, e Jesus não tinha pretensão nenhuma de dar carteirada em ninguém. Você sabe o que ele está falando? Sou Deus, hein? Criei o céu e a terra. Vou explicar para você. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Você vê Deus assim, você vê Jesus assim, dando carteirada nos outros, irmão. Jesus não dá carteirada em ninguém. Ele queria somente servir. E uma certa feita ele diz assim, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Qual era o maior propósito de Jesus na minha vida e na tua vida? É imprimir o DNA dele na nossa vida. O DNA de quê? De servo. A posição para Jesus não era relevante, mas aquele que serve, sim, era relevante para Jesus. E o que é mais relevante para Jesus não é a tua posição, é a sua disposição em servir. Vou repetir. Maior para Jesus não é a sua posição, mas é a sua disposição em servir. O maior para Jesus é aquele que serve. Jesus disse lá em Lucas 22, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, como o menor. E aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus não era apegado à posição. Irmão, o servo está comprometido com transformação. Servo está comprometido com transformação de vida. Servo está comprometido com transformação de pessoas. Servo está comprometido em transformar um bairro. Servo está comprometido em transformar uma cidade. Servo está comprometido em mudar a vida das pessoas. Servo está comprometido em mudar a família das pessoas. Servo está comprometido com transformação e não com posição. O servo está comprometido com isso. Agora, para que você queira transformação, você precisa de um coração transformado. E o que acontece na igreja do século 21 é que as pessoas não têm um coração transformado. E por elas não terem um coração transformado, elas não nasceram de novo, elas não são novas criaturas, elas se sentem muitas vezes, poxa, eu não quero servir. E quando serve, tem uma decepção, ela se frustra. Por quê? Porque ela acha que está servindo uma instituição.
ela está servindo um pastor, ela está servindo um líder. Então, por ela não ter um coração transformado, no primeiro problema ela se decepciona. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não se apaixone pela tua igreja. Não se apaixone pelo teu pastor. Não se apaixone pela liderança. Por quê? Porque o teu pastor pode te decepcionar. A igreja pode te decepcionar. A tua liderança pode se decepcionar. Mas se apaixone por Jesus. Sirva Jesus. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da tua fé. Ah, mas eu amo meu pastor. Você me ama até agora, mas daqui a pouco eu vou te decepcionar. Eu sou homem. Eu sou imperfeito. Eu sou falho. Mas aqueles que olham para Jesus, esses não vão se decepcionar. Irmão, eu sou pastor de ovelha, eu sou pastor de igreja local. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Quem está entendendo isso, diga amém. Jesus não era apegado à posição. Segunda coisa, Jesus, ele não tinha interesse pessoal. Olha a atitude de Jesus, não tinha interesse pessoal. Diz o versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus era desprovido de interesses pessoais, irmão. Jesus não era egoísta, não pensava em si mesmo, ele aniquilou-se a si mesmo. Ele deixou a sua glória, ele deixou o seu poder. Ei, meu irmão, você não vai fazer a diferença pelo seu cargo e nem pela sua posição. Ninguém faz a diferença por ser mais eloquente do que o outro. Ninguém faz a diferença por ser mais culto do que o outro. Ninguém faz a diferença por ter mais estudo do que o outro. A diferença sempre está feita em relação às pessoas. O que você faz pelas pessoas, isso é que faz a diferença. É assim que você é reconhecido no céu. É isso que eu aprendo com Jesus e com as suas atitudes. Tudo tinha a ver com servir pessoas. Que adianta você tocar bem se isso não desemboca em pessoas? O que adianta você ser uma pessoa eloquente se isso não faz você tocar em pessoas? O que adianta você ter uma boa oratória e isso não faz você alcançar pessoas? O que adianta você ser uma pessoa que fez doutor, pós-doc, e isso não alcança pessoas? Não adianta nada, irmão. O que adianta você estar fazendo alguma coisa com o talento que Deus te deu, mas esse talento que Deus te deu não alcança pessoas, não adianta nada. E nós falamos sempre aqui na igreja, eu vou repetir, existe uma grande diferença entre dom e fruto. Dom é o que Deus te deu, glória a Deus. E fruto é o que você dá para Deus. E o fruto que você dá para Deus é com o teu servir. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero te servir. Eu quero servir o Senhor, mas eu não quero servir o Senhor somente na igreja local. Eu quero servir o Senhor lá no meu trabalho. Eu quero servir o Senhor lá na minha escola. Eu quero servir o Senhor na minha rua. Eu quero servir o Senhor na minha família. Eu quero te servir, Senhor. Quem está entendendo isso, diga amém, irmão. Cuidado, irmão. Tem pessoas preocupadas com posição e acabam caindo na armadilha de Satanás. Vou repetir. Tem pessoas que estão preocupadas com posição e acabam caindo na armadilha de Satanás. E eu queria que você anotasse essa frase para você nunca esquecer. Quem quer servir, carrega uma natureza divina. Quem quer ser servido, carrega uma natureza maligna. Eu vou repetir. Quem quer servir, carrega uma natureza divina. Quem quer ser servido, carrega uma natureza maligna. Eu estou aqui para servir, irmão. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Você está aqui para quê? Você está aqui para quê? Você está aqui para servir, irmão. Um dia eu cheguei aqui lá há 8 anos atrás. Estou ali na porta recebendo. Aí vem um homem assim. Por gentileza, onde é o local onde os presbíteros sentam? Aí eu olhei para ele e falei assim, qualquer lugar aí, irmão. Só escolher aí e sentar. Não tem lugar especial para os presbíteros? Eu falei, nem para presbítero, nem para pastor e nem para evangelista. É qualquer lugar que você pode sentar aí, meu querido. Estranho. Não estou acostumado com isso.
Sabe, irmão, existem pessoas ainda que são preocupadas com posição. Quando eu olho para o meu Senhor Jesus, para o nosso Senhor, para o cabeça dessa igreja, a Bíblia diz que ele não tinha nem lugar para encostar a tua cabeça. E a gente está preocupado com posição. Não, pastor, porque se eu não for líder, se eu não for supervisor, o ministério, eu tenho que liderar. Serve. Serve, irmão. Porque a sua maior posição vai ser servir. Fala com a pessoa que está falando assim, olha, a sua maior posição vai ser servir. Quer ser grande? Seja o menor. Quer ser grande? Seja o menor. Quer ser o Senhor de todos? Sirva a todos. Irmão, parece, o reino de Deus é o contrário, irmão. O reino de Deus é o contrário. Terceiro lugar, a Bíblia diz que ele tomou a forma de servo. Versículo 7, vindo a ser servo. Vou repetir, vindo a ser servo. Não é algo assemelhado, não é algo próximo. Ele se fez, ele não era. Jesus era Senhor. Ele estava na sua glória, no teu trono, reinando. Ele se fez, ele não era. Jesus se tornou servo. Jesus não fingiu ser um servo. Jesus serviu de uma forma absoluta. Ele se despiu da sua glória e abriu mão do seu reino. O Senhor de todos tornou-se servo de todos. Ei, irmão, não sei, se isso não mexe com você, eu não sei o que mexe. O Senhor de todos tornou-se servo de todos. Jesus serviu a todos, pecador, prostituta, cobrador de imposto, leproso, doente, faminto, triste, enlutado. Ele foi Senhor de todos e serviu a todos. Quais são as qualidades de um servo? Vou falar rapidamente para você aqui algumas qualidades que você tem que ter. Alguém quer servir aqui? Diga amém. Então, se você puder, anote rápido aí, ó. Quais são as qualidades do servo? Servo tem prazer em servir. Isso não é doloroso. Segundo, servo fiel cumpre aquilo que se obriga. Terceira qualidade, o servo ele é prudente. Ele busca evitar erro e dano. Ele faz tudo para não errar e tudo para não prejudicar. Ele faz com excelência. Ele não entrega qualquer coisa. Ele entrega o melhor. O servo, ele é produtivo. Ele quer produzir para o reino de Deus. Ele quer produzir para a glória de Deus. O servo, ele tem qualidade no que faz. Não é fazer de qualquer jeito, esculhambado. Faça o seu melhor para entregar para ele. Servo, uma das qualidades, ele aprende a sofrer. Vai tomar bronca, trabalha mais do que os outros. Jesus foi esse servo. Servo tem disponibilidade, servo é disponível. O que precisa fazer, tem que fazer. Faz o que precisa, não o que ele quer. Ele só é disponível para microfone, não adianta, irmão. Pastor, estou disponível para quê? Para pregar. Dá para ajudar no parque? Não, no parque não dá, pastor. Mas se precisar de mim no púlpito, pode contar. Você tem que estar disponível onde tem necessidade, irmão. Aonde é necessidade? É ali. Então é ali que eu vou precisar de você. O servo é aquele que entende a necessidade. Quarto lugar, que eu aprendo com Jesus aqui, é que Jesus ele se fez igual. Vou repetir, irmão. O nosso Deus, que vive e reina para sempre, ele se fez igual. Versículo 8. Sendo encontrada na forma humana. Jesus se fez homem. Jesus se fez igual. Para que ele se fez igual? Para entender o mais fraco. Jesus não sabe o que é fraqueza. Mas quando ele se fez homem, ele entendeu a fraqueza. Quem está entendendo isso, diga amém? Então, como ele toma forma humana, ele se torna, ele entende o fraco e ele se torna isso, fraco. Compaixão é se colocar no lugar do outro.
É sentir como se fosse, se colocar no lugar. Jesus fez isso. Ele sentiu como se fosse, saber o que é dor, fraqueza, limitação humana. Quando ele olha para aquela viúva de Naim, ele fala assim: meu Deus, o que vai ser dessa mulher agora? Essa freguesa de cemitério, o que vai ser dessa mulher agora? Perdeu o marido, agora perdeu o seu filho. Ela só está perdendo, ela só está perdendo. Jesus olhou para aquela mulher e viu além daquela perda. Ele viu falta de provisão, ele viu falta de carinho, ele viu falta de companhia para aquela mulher. Ele enxergou uma série de coisas. Mas por que ele enxergou? Porque ele se fez igual. É isso que falta na humanidade hoje. É você olhar para o outro e falar assim: cara, o que essa mulher está passando? O que esse cara passou agora, depois desse vento que passou na casa dele? Jesus tinha essa empatia. Jesus tinha essa íntima compaixão com as pessoas. Aí quando Jesus vê aquele cortejo saindo da cidade de Naim, com aquela mulher na frente, ele fala: meu Deus, eu tenho que ajudar de alguma forma. Ele toca naquele esquife. Em outras palavras, ele diz assim: o velório hoje foi suspenso. Chega de enterrar. Na tua vida você não vai enterrar agora, pelo menos agora não. E a vida daquela mulher começa a mudar, meu irmão. Por quê? Jesus se fez igual. Irmão, o mundo está muito egoísta, irmão. A gente está muito egoísta. E cuidado, porque a coisa vai piorar. Porque a Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriar. A gente tem que tomar cuidado com isso, irmão. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Estou achando vocês sérios. Vocês estão prestando atenção? Amém? Amém. Vocês estão aqui comigo? Digam amém. Amém. Fala com a pessoa que está falando: está faltando compaixão na gente. Quinto lugar, qual foi a atitude de Jesus? Ele fez um sacrifício. Fala com a pessoa do seu lado: você faz sacrifício? Olha o versículo 8. Versículo 8, gente. Humilhou-se a si mesmo. Olha aqui para mim, irmão, que agora eu vou falar de homilética, hermenêutica e exegese. Humilhou-se a si mesmo. Aqui não é o sacrifício da cruz, não. Que as pessoas olham para esse termo: humilhou-se a si mesmo. Coitado, ele foi para a cruz. Não, aqui não é sacrifício de cruz, não. É o sacrifício da humilhação mesmo. Tipo assim: eu me humilho por tua causa. Eu me humilho por tua causa. É isso aqui, irmão. Ele fez um sacrifício. Ele se humilhou. Não é a morte de cruz. Eu estou falando de se humilhar. Ele se humilhou. Jesus se rebaixou. Não rebaixaram Jesus. Foi ele que se rebaixou. Foi ele que se submeteu. Imagina Jesus com todos os seus atributos se rebaixar, irmão. Muitas pessoas estão prontas a servir os outros, se isso não lhe custar nada. Vou repetir: muita gente disposta a servir os outros, se isso não te custar nada. Mas se há um preço a pagar, então perde o interesse. A Bíblia diz que Jesus foi até as últimas consequências para servir as pessoas. Sabe, meu irmão, qual sacrifício você tem feito para a obra de Deus? Qual é o sacrifício que você tem feito pelo reino de Deus? O que você tem sacrificado para servir? Estou falando de sacrifício, irmão. A gente brinca muito aqui com a equipe da igreja, né? Se você é o servo galinha ou se você é o servo porco. Você é o voluntário galinha ou você é o voluntário porco? Vou te explicar isso aqui, porque isso aqui distingue o sacrifício. A galinha bota o ovo e fala assim: já botei o ovo. Tá aí, ó. Já contribuí. Já participei. Já fiz a minha parte. Aqui estão os ovos. E o porco? Para dar o bacon. O sacrifício é maior, irmão. A pergunta é: você é um servo galinha ou você é um servo porquinho? Qual é o teu grau de entrega? Tá aqui? Tudo bem? Estou indo embora? Tchau. Servo galinha.
Agora o servo porquinho vai me sacrificar. Vai doer um pouquinho, mas eu vou contribuir. Vai me sacrificar. Vai doer um pouquinho, mas é para o reino? Pode contar comigo. Vai sacrificar. Vai doer um pouquinho, mas é para Jesus. É para que a obra seja concluída. É para que o evangelho seja propagado. É para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu sou o porquinho, pastor, pode contar comigo, vou pagar um preço. Sabe, Jesus pagou esse preço. Significa o quê? Disposição de se sacrificar. Jesus pagou o preço e nós estamos vivendo essa cultura, sabe o quê, irmão? Da facilidade. A cultura que a gente está vivendo é a cultura da moleza. É a cultura do pudim do mingau. Você conhece a cultura do pudim do mingau? É aquela pessoa que fala assim, precisam de ajuda, pastor? Pois não, pastor, estou aqui. Seu servo, para serviços leves como carregar isopor. Pode contar comigo, pastor. É a cultura do pudim do mingau. Eis aqui teu servo, pastor. À tua disposição. Seu servo para serviços leves, como carregar isopor. Conta comigo. Irmão, ninguém quer pagar o preço. E Jesus pagou um alto preço. Fala com a pessoa que está do seu lado. Tem que pagar um preço, irmão. É disposição de sacrifício. O que você quer, o que você quiser fazer na vida, diferenciado, você vai ter que pagar um preço. Eu vi um vídeo ontem do Cristiano Ronaldo. Perguntaram, Cristiano Ronaldo, como é que é nascer com talento para jogar bola? Ele, talento? Eu pago um preço. É sacrifício. Aí perguntaram para o Mike Tyson, Mike Tyson, você nasceu com esse talento? Ele, talento? Eu pago um preço. Eu sacrifico. Sabe, querido? Pessoas que chegaram aonde chegaram, elas pagaram um preço. Foi sacrifício. Brigar pelo que os outros construíram, isso tem um sacrifício, irmão. Sabe? Qual sacrifício você tem feito pelo reino de Deus? Eu estou falando de sacrifício. Eu estou falando do voluntário e do servo porquinho. Entenda, irmão, que vocês estão... Porquinho que eu digo porquinho. Não é no sentido pejorativo da palavra. O que você tem feito? Está falando assim, pô, estou pagando um preço. Porque quando você pagar o preço, com a mesma forma que você vai sentir o preço que você está pagando, vai vir aquela sensação de realização. Valeu a pena. Valeu a pena. Ei, querido, eu quero declarar uma palavra sobre você nessa manhã. Todo sacrifício que você faz para o reino de Deus não é em vão. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz, contabiliza galardão para você. Tem pedra na sua coroa. Tudo que você faz, o Senhor leva em consideração. Nada do que você faz é em vão, mas tem que ter sacrifício. E em último lugar, para terminar, irmão. Vocês estão me enganando. Jesus foi obediente em servir. Fala com a pessoa que está falando, obediência em servir. E a Bíblia diz no versículo 8, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se rebaixou para obedecer, se humilhou para obedecer. Querido, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quem não se rebaixa, não se submete a ninguém. Guarda o princípio da obediência. Quantos querem aprender o princípio da obediência aqui hoje? Então vou te ensinar o princípio da obediência. Qualquer coisa abaixo de Deus tem que se submeter. Qualquer coisa abaixo de Deus tem que se submeter. Eu me submeto ao meu pastor. Eu me submeto a uma liderança. Todos nós precisamos nos submeter.
Gente, Deus Todo-Poderoso, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, o ser trino. Jesus aqui, ele se torna 100% homem e 100% Deus, e ele se submeteu. Jesus se submete. Ei, querido, obediência é a chave para tudo. Você não quer obedecer, você não vai fazer a diferença. Vou repetir. Se você não vai obedecer, você não vai fazer a diferença. Porque o que fez a diferença no ministério de Jesus foi ele se submeter. A Bíblia diz que ele foi obediente em servir. Você não vai ser um servo diferenciado. Você não será um voluntário diferenciado. Você não será um ministro diferenciado se você não se submeter. E as pessoas têm uma certa resistência em se submeter. É impressionante. Por que as pessoas têm uma certa resistência em se submeter? Porque elas olham para a pessoa como uma pessoa humana. Ela não olha para a pessoa como uma autoridade que foi constituída sobre a vida dela. E por ela não ter essa visão espiritual de se submeter não a uma pessoa, mas uma autoridade constituída, ela não se submete. A autoridade de Jesus veio pela obediência e servir, irmão. A autoridade de Jesus não veio pela sua posição, nem pelo seu parentesco, e sim pela sua obediência. Sua autoridade virá pelo fato de você servir. Você quer ter autoridade? Sirva. E essa autoridade, ela vai ser uma autoridade em que as pessoas vão perceber isso em você. E a Bíblia diz no versículo 9: por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Olha a consequência da submissão. Vou repetir no versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aquilo que Jesus não era apegado, ele recebeu a posição. Você entendeu? Aquilo que Jesus não queria, que ele não era apegado, ele recebeu a posição. Porque ele entendeu que servir vem primeiro do que a posição que poderia oferecer para ele. Eu queria que você colocasse de pé em nome de Jesus, irmão. Talvez você esteja aqui hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é o segredo da nossa vida espiritual? Irmão, vou falar igual o Josué Valandro falou na Atualize agora. R$1 bilhão que eu vou falar para você aqui hoje. Você sabe qual é o segredo no mundo espiritual? Segredo. Pastor, qual é o segredo para ser bem sucedido espiritualmente? Sirva. Seja um servo. Sirva. Eu estava numa conferência em Maricá mês passado. E o pastor me perguntou: Luciano, quando você soube que você seria um pastor, qual foi a primeira coisa que você fez? Eu comecei a servir. E se eu não soubesse que eu seria pastor? Eu já estava servindo. Porque servir é o DNA de Jesus. Então eu só estou replicando, reproduzindo o que o meu Senhor fazia. Servir. O segredo no mundo espiritual é servir, irmão. Se a gente pudesse, eu te daria hoje aqui 15 testemunhos de membros da nossa igreja que tiveram experiências sobrenaturais enquanto serviam. Enquanto estava servindo, a resposta que veio, a cura que chegou, a manifestação do poder de Deus, enquanto serviam. O segredo no mundo espiritual, depois que você reconhece Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, e você se torna uma nova criatura, o segredo é servir. É você falar assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que o Senhor quer que eu faça? Irmão, você vai se tornar uma pessoa tão produtiva quando você começar a servir. Ah, pastor, eu não sirvo porque a minha vida não está legal, eu estou com alguns problemas. Ei, querido, enquanto você serve vai vir resposta.
Ah, pastor, quando eu resolver esse problema, eu sirvo. Não, serve para Deus resolver o problema. Ah, pastor, mas enquanto eu estou assim, eu não posso servir. Serve agora. Serve do jeito que você está e creia que aquele que cuida de você vai ajudar você a resolver. Sabe que sua autoridade virá pelo fato de você servir. O servir te dá autoridade. Uma das armas que o diabo tem tentado fazer para te parar, sabe qual é? Ferir você. O diabo, ele quer te ferir em alguma área, principalmente dentro da igreja. Ele quer deixar você com esse escudo de proteção. E qual é o escudo de proteção? Ah, eu não sirvo. Por quê? Porque eu fui ferido. Ah, eu não quero servir. Por quê? Porque eu me decepcionei. Ah, eu não quero servir. Por quê? Porque eu me frustrei. É um escudo de proteção que você tem. Mas esse escudo de proteção é o diabo que colocou. Porque ele sabe, irmão, que quando você começa a servir, o céu começa a se manifestar. Ele sabe que quando você começa a servir, Deus começa a agir. Ele sabe que quando você começa a servir, o sobrenatural começa a acontecer. É uma coisa puxando a outra. E eu quero orar por você nessa manhã. Você que foi ferido, você que foi decepcionado. Talvez você está aqui hoje e você participou de uma liderança abusiva, de um pastor abusivo, de um líder abusivo, de uma pessoa que, sabe, te esticou além do que deveria, não entendeu a questão do servir, ele confundiu serviço com mão de obra. Talvez você seja ferido por causa disso, por lideranças abusivas, e agora você não quer servir mais. Mas servir é um privilégio. Servir é uma chave. Servir é um princípio. Servir é ter o DNA de Jesus. Servir é ter a cultura do céu. Essa é a forma correta de você entender o que é servir. Não é servir o homem, mas é servir ao Senhor. Servir de acordo com o princípio bíblico. O que estão me pedindo está de acordo com a palavra de Deus? O que estão me pedindo está de acordo com o princípio bíblico? Está, então faça. Ah, mas o que me pediram não tem nada a ver com a Bíblia, então não faça. Esse é o discernimento que você tem que ter quando você servir. Eu quero orar por você que está aqui hoje, querido, que não consegue mais servir a Jesus. Você não consegue mais servir ao reino. E aí você está com outro escudo de proteção. Sabe qual é? Ah, pastor, eu agora estou Cristo em casa. Eu amo Jesus, estou em comunhão com Jesus, mas por ter me decepcionado na igreja, eu não quero mais saber de igreja. Está errado. Não existe comunhão com Jesus e não ter comunhão com a igreja. Olha aqui para mim, irmão. Eu falei isso aqui uma vez, vou repetir. O Espírito Santo está me trazendo isso aqui de novo. Um dia eu falei com a igreja aqui o seguinte: imagina se eu olho para Joyce, quando eu comecei a namorar a Joyce, e falar assim para ela: olha, adorei o teu rosto, mas não gostei do teu corpo. O que ele ia fazer comigo, irmão? O que ele ia fazer comigo? Tchau. Você imagina se eu chego para ela e falo assim: adorei o teu rosto, mas não gostei do teu corpo. Ela ia ter alguma coisa comigo, irmão? Ela ia ter, irmão? Então por que você faz isso? Como? Jesus, eu te amo, mas eu não gosto da igreja. A igreja é o corpo. Jesus é o cabeça. Jesus, eu te amo, mas não quero saber de igreja. Jesus vai falar assim para você: hasta la vista, baby. Como é que você vai gostar de mim e não vai gostar do meu corpo? Não dá, irmão. É incoerente o seu discurso. Não cai nesse discurso de pastor de internet revoltado. Não cai nesse discurso não, irmão. Nós precisamos fazer parte do corpo. Você é importante para esse corpo. Você é importante para esse corpo. Você é membro desse corpo. Jesus está contando com você para fazer alguma coisa, para glorificar o nome dele, meu irmão.
Não deixa o diabo te enganar. Não deixa a decepção tomar conta do teu coração. Repreende toda malignidade hoje. Hoje você vai voltar a servir. Hoje você vai ter o DNA de Jesus. Hoje a cultura do céu vai ser uma realidade na tua vida. Hoje Deus vai te curar. Hoje Deus vai te sarar. Hoje você vai falar assim: eu vou voltar a servir. Eu vou voltar a abrir meu coração.